a nossa estrutura previdenciária, ela não ostentava condições de amparar um programa que nos permitisse uma renda mensal digna, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei inúmeras trajetórias, inúmeras aplicações e optei por avaliar um trabalho sobre ações. Então, eu desenvolvi o trabalho procurando mostrar que se o indivíduo tivesse a disciplina e a paciência de comprar ações mensalmente dentro de um programa que pudesse lhe gerar uma renda mensal, ele teria condições de alcançar essa renda mensal de uma forma programada, né? E dentro de uma velocidade que estaria superior a uma progressão aritmética. Eu, então, elaborei um trabalho propondo que o cidadão comprasse durante 30 anos uma quantidade de ações por mês, não é isso? Imaginando e pensando que, ao longo do tempo, essas ações pudessem me traduzir uma renda mensal. Pois bem, já no 8º ano desse programa que eu desenvolvi, eu já não precisava mais me preocupar, porque eu já tinha uma renda mensal capaz de me sustentar. E esse efeito multiplicador que as ações produzem, eles não são encontrados em nenhuma outra aplicação. Então, a paciência, né, que hoje eu já aplico em ações há mais de 40 anos, e eu nunca desviei este comportamento, eu nunca desvirtuei a forma com a qual eu comecei. Eu continuo e eu prossigo fazendo a mesma coisa, só que, evidentemente, com um volume de recursos superior. Então, foi um projeto que eu iniciei há muitos anos atrás e que realmente ele foi extremamente vitorioso, extremamente benéfico. É um projeto que eu aconselho a todos, é um programa que eu procuro mostrar aos indivíduos, né, que a forma ideal dele alcançar essa renda mensal digna seria exatamente essa: formular um programa de compra de ações dentro da sua capacidade, evidentemente, né? E reaplicando todos os ganhos provenientes de juros e de dividendos em ações. Não pode absolutamente ser um investimento intempestivo que o cidadão compre uma ação só por comprar. Ele tem que comprar o quê? Ele tem que comprar uma ação lastreada num bom projeto, num projeto que tenha potencialidade de evoluir. E existem boas empresas no nosso mercado de capitais que ostentam essa condição. Quem é que tinha ou quem reunia condições de se aposentar em caráter assim sustentado? Eram os proprietários de empresas, tá certo? Os donos, os controladores, assim como a estrutura Klabin, a estrutura Suzano, enfim, uma série deles, né? Então eu resolvi fazer o seguinte: eu me apaixonei pela tese de também ser como eles, só não querendo ser o dono, e ser um pequeno dono, certo? Fazer parte daquilo, né? Fazer parte daquilo, não cultuando a questão de eu ser um acionista minoritário, e sim um pequeno dono. Porque o acionista minoritário, ele corre até o risco de vender as ações. E o pequeno dono, se ele parafrasear o dono, ele não vende as ações. Eu sempre procurei determinar o seguinte, já naquela ocasião. Eu procurava adquirir ações de empresas que estavam em atividades perenes, tá certo? Por exemplo, energia, comunicações, saneamento. Depois, naquela época, nós não tínhamos ainda o setor financeiro como uma atividade perene. Bom, você falou de atividade perene. Energia só pode crescer, porque o país vai crescer mais. Claro. A necessidade de energia vai aumentar. Telecomunicações também. Saneamento, nós temos uma necessidade gigantesca. Gigantesca, exatamente. Então, e hoje tem uma demanda por saneamento. Você tem, por exemplo, também
o setor de tecnologia, tá certo? Você tem o setor que de hoje celulose. virou uma necessidade perene o também. setor de celulose, papel, não é isso? Que é um setor que vai ser sempre visto com os olhos do investimento, que são empresas de capital intensivo, elas têm que investir sempre. O próprio setor financeiro. Há 30 anos atrás, em 1972, você deixava o seu dinheiro no banco e ainda no final do ano o banco fazia uma média ponderada e te dava um pequeno juro pelo fato de você ter deixado o dinheiro lá. Hoje não. Hoje você paga por ter a conta no banco. Então acabou se tornando o quê? Uma reserva de mercado. E um setor que é perene, tá certo? Sim, claro. Então, além dessa perenidade, você tem que enxergar o seguinte, a sustentabilidade, não é isso? Que não adianta você ter setores perenes e as empresas não serem perenes no setor. Então você tem que buscá-las, tá certo? Então, dentro dos setores, você tem que examinar quais são as melhores. E é o que eu procuro fazer, é o que eu faço desde 1972. Então, eu fiz um trabalho naquela ocasião, já pensando não na futurologia, mas já pensando numa renda mensal progressiva ao longo do tempo e crescente. Eu falei, bom, se eu estou fazendo isso, eu estou acreditando que as ações vão acreditar o meu futuro. Setores novos, eles são setores que constituem uma certa atração. Evidentemente, você precisa ir avaliando o desempenho desses setores e a perenidade deles, porque a questão da tecnologia é uma coisa que muda com tanta velocidade que você acaba tendo, às vezes, problemas de prosseguir avaliando, tá entendendo? Eu lembro um amigo, o Lírio Parisotto, ele tinha uma empresa que, eu esqueci até o nome da empresa, e ele fabricava um disquinho, né? A tecnologia foi tal que ele acabou tendo um problema e parou. Então, as empresas de tecnologia, elas têm uma mutação tão frequente e tão permanente que você precisa ficar atento a essas mudanças. Não é o mesmo que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem característico. Não é a mesma coisa que você comprar uma ação da Klabin, por exemplo, né? A Klabin é uma empresa que tem a terra, ela pega uma sementinha, coloca, forma uma mudinha, amplia essa mudinha, coloca a mudinha na terra, essa mudinha se transforma numa árvore, essa árvore ela se transforma numa pasta mecânica, onde ele faz o papel de embalagem, tá certo? Do papel de embalagem ele faz o papelão, do papelão ele faz a caixa e é o produto final. E o que acontece? Ele vai pegar novamente o grãozinho, vai fazer o mesmo processo. Então isso é uma sustentabilidade que não vai mudar. Está entendendo? Ao passo que as ações de tecnologia, as fintechs, por exemplo, você não sabe até quando ou até onde elas podem suportar um desempenho mais ativo do mercado. Para se identificar uma empresa que ela tem uma boa política em distribuir proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, basta pesquisar, não é isso? Basta avaliar históricos, não é? Por exemplo, quem avalia históricos de empresas como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, irá constatar que nos últimos 40 anos eles pagaram dividendos. Então, o histórico de pagar dividendo deles é um histórico positivo, tá certo? Outras empresas, como a Klabin, por exemplo, a Suzano também, são empresas com mais de 100 anos de existência e que nesse período sempre pagaram dividendos. Então, esses históricos aí bastam a pesquisa ou então a consulta a um profissional que possa indicar essa trajetória, tá certo? Agora, é importante que a empresa tenha esses dois componentes. É importante que a empresa tenha uma condição de perenidade no seu objetivo social, no segmento em que ela opera, e que também ela ostente uma postura de sustentabilidade, que é para poder manter esse pagamento de dividendos, essa distribuição de recursos, tá certo? Então, diferentemente daqueles que se dispõem a emprestar dinheiro e praticar uma condição de agiota, a nossa sugestão é que eles invistam
na geração, na circulação e na distribuição de riqueza. E isso acontece vocês aplicando em projetos de empresas que são de capital aberto. E a forma que vocês têm de participar desses projetos é comprar uma ação. Não é isso? Não é comprar uma ação simplesmente por comprar. A ação ela tem que representar um bom investimento com todos esses históricos que eu acabei de enumerar. Ou seja, saber se a empresa tem um histórico de vida, né, permanente, perene, se ela tem potencialidade de continuar operando, não é isso? E distribuindo os dividendos através do quê? Através de gerar riqueza. Então, ações, eu diria o seguinte, até parafraseando um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás, as ações elas podem garantir um futuro. Aliás, não são as ações, é o produto, o rendimento que geram as ações. Hoje, uma ação da Klabin custa R$12. Certo? Em 1988, quando todos diziam que a Klabin ia quebrar, e a Klabin nunca vai ter condições de quebrar, eu comprei a 17 centavos. Certo? Então, não que eu seja um desbravador de ações que vai subir, não é isso. É que com a quantidade de recursos, você comprando um papel barato, você compra uma quantidade maior. E ainda se você fizer uma análise e verificar que esta ação tem uma potencialidade futuro, que ela está num setor de atividade que representa um fator importante para a economia, então você acaba optando por esta aplicação, muito embora você até perceba que pode ocorrer o fato de um ano e meio, 8 meses, 9 meses, você não vai receber o dividendo, porque a empresa tem o quê? A empresa tem um endividamento proveniente de um investimento que vai obrigá-la a direcionar os recursos em maior intensidade para cumprir todas essas obrigações a que ela se dispôs para poder crescer. Só para vocês terem uma ideia, as ações já custaram bem mais barato do que são hoje. Então as pessoas falam assim, bom, mas acontece um detalhe, se eu tivesse comprado esse papel nesse preço, hoje eu estaria milionário, realmente. Na década de 70, as ações do Banco Itaú custavam 60 centavos. Certo? Eu comprei ações do Banco do Brasil a 60 centavos também. E hoje elas custam 37, fora a montanha de dividendos que ele já pagou. Então, a analogia do jacaré é o seguinte, é porque você assimila a oportunidade, está entendendo? Então, o jacaré, ele nada mais faz do que aproveitar uma oportunidade, não é isso? Qual a oportunidade? Ele fica com a boca sempre aberta e o passarinho vem comer uma comidinha no dente dele e ele tem a oportunidade de... Jamais ele, como um réptil, né, seria o caçador mais competente de passarinhos, mas ele acaba sendo exatamente por causa da oportunidade. Então, eu utilizo isso como como uma fantasia, evidentemente, para poder explicar mais fácil que a gente tem que ficar com o dinheiro retido, né, evidentemente aplicado em algum fundo de resgate automático, porque ninguém põe o dinheiro embaixo do colchão, e esperar as oportunidades. As pessoas, às vezes, costumam perguntar para mim o que eu acho do mercado. Eu costumo responder o seguinte, eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações do mercado. Eu tenho ações de empresas. Então, eu me preocupo com o desempenho das empresas. O índice, ele é uma carteira teórica composta, se não me falha a memória, por 68 ações de empresas que estão aí enunciadas. Só que o índice, no meu configurar, ele tem uma distorção. Existem 4 ou 5 papéis que eles possuem uma influência muito grande sobre o índice. Tal influência que, em muitas ocasiões, se esses 5 papéis caírem e o resto do mercado subir,
o índice vai indicar que o mercado caiu, que não é uma realidade. Se acontecer o contrário, ou seja, se os papéis subirem e o mercado inteiro cair, o índice vai retratar o quê? O índice vai retratar que o mercado subiu. Então, é muito difícil de você avaliar o comportamento do mercado pelo índice. O índice ele é apenas um indicador de mercado como um todo, observando o quê? Economia, macroeconomia, microeconomia, informações, política, enfim, todos esses ingredientes. Mas, na realidade, você tem que se preocupar com as ações que você tem, o desempenho dessas ações. Tá certo? Chegar a uma renda mensal que pudesse substituir ou então estar no lugar da aposentadoria. E nós fizemos então um projeto de 30 anos, o cidadão comprando ações mensalmente durante 30 anos, tá certo? Então, respondendo à pergunta das duas pessoas, existe a possibilidade de você utilizar duas trajetórias do mercado. A primeira delas é, se você tiver um volume de recursos compatível com a possibilidade de você, de início, montar uma aposentadoria, é interessante. Então você faz o quê? Você compra uma quantidade de ações com determinado recurso para você já poder ter uma aposentadoria, para você já ter o quê? Uma renda que te possibilite o reinvestimento desses recursos com mais os eventuais aportes que você possa desenvolver. Agora, quem não tem a possibilidade de estruturar uma compra grande, então o que ele faz? Ele projeta o quê? Projeta metas para ir progressivamente alcançando essa posição. Eu utilizei as duas vertentes, ou seja, eu comecei a comprar ações, eu comprava ações mensalmente, ou sempre que aparecia algum recurso, sempre que surgia algum dividendo, e eu fui comprando ações. Na razão direta que eu recebia e recebo esses dividendos e as ações constantes da minha carteira, elas não estejam num preço compatível com aquilo que eu desejo, ou que o bom senso determina, então o que eu faço? Eu seguro o recurso para esperar quando o preço dessas ações da minha carteira melhorarem, ou então, mesmo que não melhore, quando apareça alguma outra oportunidade de alguma outra empresa de comprar e alavancar os recursos. Então, essas duas oportunidades, elas são ótimas no mercado. O importante é o seguinte, o importante é você conhecer a pessoa certa que possa te conduzir a isso. Porque depois que as coisas acontecem, é muito fácil. O importante é você ter quem te oriente e possa efetivamente te conduzir a essas situações. Então, o profissional, ele é talvez a figura resplandecente no caso de você entrar no mercado e aproveitar essas duas trajetórias, ou seja, aquela de se formatar a carteira de previdência, tá certo? Ou, em algumas circunstâncias, você aproveitar os recursos para conquistar, através de algumas oportunidades, uma alavancagem dos seus recursos que efetivamente irão compor com mais dinamismo a sua carteira de previdência. Agora, o importante é a carteira de previdência. A carteira de previdência que você constituiu, jamais ela deve ser negociada. Ela deve sempre ser progressivamente aumentada.